Oi, que o Senhor esteja com cada um de vocês. Hoje, Salmo 122, caminhando e cantando, orando pela paz. Salmo 122. Assim o salmista escreveu: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém em Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. É um salmo curto, são somente 9 versículos e muito conhecido pelo primeiro versículo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E isso praticamente conduz o nosso pensamento a imaginar que o Salmo está falando só da casa do Senhor, quem sabe até lá do templo em Jerusalém. Mas quando você lê todo o Salmo, você observa que casa do Senhor está no primeiro versículo e no último versículo, funcionando como uma inclusão, algo que abre e fecha o texto e convidando para refletirmos em todo o texto, em todos os versículos. E nos demais versículos fala-se de um lugar de agradecer a Deus, de cantar louvores a Deus, o templo em Jerusalém. Mas fala-se também que em Jerusalém tem o trono da justiça, o trono da casa de Davi. Fala de nós orarmos pela paz de Jerusalém. E o salmista no final vai cantando como se ele então passasse a orar pela paz de Jerusalém e dessa forma convidando você e a mim que lemos e refletimos no Salmo a também orarmos pela paz de Jerusalém e pela sua prosperidade. Orando enquanto caminhamos e cantando, orando pela paz. Mas como trazer isso para nós hoje? E o que significa orar pela paz de Jerusalém hoje, à luz do Novo Testamento, para nós cristãos e cristãs? É orar pela paz da cidade de Jerusalém, lá em Israel? Bom, devemos orar pela paz daquela cidade, como devemos orar pela paz geral no mundo. Mas se nós formos transpor o Salmo 122 para a nossa realidade hoje, com o filtro do Novo Testamento, nós temos que ir um pouquinho mais além. Lembrando, por exemplo, que no Evangelho de João, a casa de Deus, ou como Jesus Cristo chama, a casa do meu Pai, é Ele mesmo. João capítulo 2, e no transcorrer do Evangelho, especialmente João capítulo 14. Então, orar pela paz de Jerusalém seria orar pela paz de Jesus? Bom, vamos pensar um pouco mais, porque ainda no Evangelho de João, no capítulo 14, ele identifica que essa morada de Deus, essa casa de Deus, vai além da pessoa dele e se estende para todos os seus seguidores, para todas as suas seguidoras. Então, a casa de Deus hoje, à luz do Novo Testamento, é aquilo que nós chamamos de Igreja de Jesus Cristo. O Senhor Jesus, a cabeça, e todos os seus seguidores e seguidoras, o seu corpo, a Igreja de Jesus. Tem mais de um texto no Novo Testamento que nos ajudaria a lembrar disso, mas vamos ficar aí só com João para fazer a ponte. Mas você pode dizer, mas e os tronos de justiça? A cidade onde tem os tronos de justiça? Então nós devemos orar por Jerusalém, ou melhor, por Brasília, onde tem o Supremo Tribunal Federal, os tronos da justiça. Bom, se forem tronos de onde sai a justiça segundo a vontade de Deus, já é algo, né? Não que não devemos orar por aqueles tronos e por aqueles que se assentam nele. Segundo as Escrituras, devemos orar pelas autoridades, poder executivo, judiciário, legislativo, pelo povo. Estamos numa democracia, temos que orar pelas autoridades. Mas nós não podemos nos esquecer da aplicação desse salmo, que o trono agora
à luz do Novo Testamento, onde está o Filho de Davi, é o trono celestial onde está Jesus Cristo, onde, por exemplo, no livro do Apocalipse, diante desse trono são apresentadas as orações da igreja, as orações da igreja pedindo paz e prosperidade, pedindo a ação vingadora de Deus, inclusive nesse mundo, diante das injustiças e das maldades. A manifestação do reino de Deus, quando nós oramos diante desse trono, por exemplo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. É uma oração que o Novo Testamento nos ensina a fazer diante do trono da justiça. Então, esse salmo nos convida a pensar algo além da Jerusalém lá em Israel, algo além das cidades onde há poderes, como Brasília, mas para algo super especial que é a Igreja de Jesus Cristo. Orar pela paz e a prosperidade da igreja, como juntos essas palavras aparecem ali no versículo 7. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Orar pela paz e a prosperidade da igreja de Jesus Cristo. E paz e prosperidade da igreja implica em a igreja estar vivendo segundo a vontade de Deus, e a prosperidade maior que uma igreja pode ter não é medida pela suntuosidade do seu prédio, não é medida pela riqueza e carros dos seus membros, mas a prosperidade de uma igreja é medida pelo reflexo da imagem de Jesus Cristo em cada um de seus membros e no cumprimento da missão de anunciar o evangelho da graça onde ela está e o mais distante possível, a missão de levar o evangelho adiante. Aí há paz e prosperidade na igreja de Jesus Cristo. Como orar então o Salmo 122 hoje? Eu teria algumas sugestões, várias sugestões, mas eu citarei só 3 no Novo Testamento. A oração sacerdotal de Jesus, em João 17. Nós podemos orar adaptando para nosso momento hoje, especialmente dos versículos 6 até o final do capítulo. Podemos também orar com Paulo em Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14 até o final, ou como Paulo orou também pelos irmãos de Colossos, em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 9 até o versículo 12. São orações que nos ensinam a orar pela paz e pela prosperidade da igreja. E eu convido você, depois de assistir esse nosso momento juntos, você parar um pouco e orar pela paz e a prosperidade da Igreja de Jesus Cristo, começando no seu lar e se expandindo para onde houver um cristão ou uma cristã desejando de coração servir a Jesus. Que a paz e a prosperidade do Senhor esteja com você e no seu lar, caminhando e cantando, orando pela paz.